Que bom ter você aqui no nosso canal nessa segunda-feira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Tudo bem? Eu desejo que a boa mão do Senhor esteja sobre você, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem, aparentemente, ela é muito conhecida de todos aqueles que têm um contato com o Evangelho, de todos aqueles que têm um contato com a palavra de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo número 1. Hoje eu quero falar sobre como nós podemos ir para o próximo nível, como nós podemos ir para o próximo degrau. A Bíblia diz que já era tarde aquele dia, mas Jesus chegou aos seus discípulos e disse: Passemos para outra margem, passemos para o outro lado. O já é tarde significa que eles já haviam trabalhado o dia inteiro, que eles já haviam lutado, as suas forças já estavam se esgotando, ou seja, eles já estavam cansados. Agora, na visão de Jesus, sempre há algo que nós precisamos conquistar, sempre há algo que nós precisamos avançar, sempre há uma área da nossa vida que nós precisamos crescer, que nós precisamos desenvolver. E foi por esse motivo que Jesus disse: passemos para outra margem. Há um novo nível que nós precisamos chegar, há um novo nível que nós precisamos atingir com a nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida emocional ou na nossa vida financeira, profissional. Há um nível que nós precisamos ir, há um caminho que nós precisamos trilhar, há um novo degrau que precisamos subir. A minha pergunta é: se nós queremos de fato ir para o próximo nível, se nós queremos de fato atingir novos degraus na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada, é necessário que, assim como Jesus convidou aqueles discípulos, nós tenhamos também a disposição para ir. Nós tenhamos a disposição para avançar um pouco mais, a disposição para caminhar um pouco mais. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos avançar, nós não queremos fazer um esforço acima da média. Queridos, preste atenção, para a gente ir para o próximo nível, para a gente atingir novos resultados, chegar a crescer um pouquinho mais, nos desenvolvermos como pessoas, como seres humanos, nós precisamos fazer além daquilo que já temos feito. Muitas pessoas têm se contentado com o mínimo, têm feito o mínimo, têm vivido aquém do padrão da média. Sabe aquilo que nós chamamos de média? Que nós falamos assim: olha, eu estou na média. A média é o pequeno, a média é o medíocre, a média é aquilo que todo mundo faz. Vale nos lembrar que nascemos para sermos extraordinários. Nascemos para sermos acima da média, nascemos para ir além, nascemos para avançar, nascemos para viver o extraordinário, para viver, o máximo. Ei, não aceite viver menos do que o seu potencial, não aceite viver menos do que o padrão que você sabe que pode viver, do que o nível que você sabe que pode alcançar. Amém ou não? Então aprenda a perseguir o máximo, o maior, o melhor, o extraordinário, aquilo que nem todo mundo está disposto a fazer, aquilo que nem todo mundo está disposto a ir a se desenvolver. Quando você decide caminhar além, quando você decide romper os teus próprios limites, quando você decide quebrar os limites das suas limitações mentais e físicas, você começa a entrar em um novo patamar. Você começa a entrar num novo nível. Aí você diz: olha, mas já é tarde. Para Jesus não. Para Jesus estava no momento certo de ir para o outro lado.
há algo a ser feito no próximo nível. Há algo que você precisa fazer. Há uma tempestade que você precisa romper. A Bíblia diz que os discípulos decidiram sim caminhar para o próximo nível. Que os discípulos decidiram atravessar o rio aquele dia, já sendo tarde. Ei, e o texto diz assim, versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Não é porque eles estavam sob uma orientação de Deus, sobre a orientação de Jesus, que eles não iriam enfrentar tempestade, entenda isso. Muitas vezes nós somos enganados na nossa fé. Muitas vezes nós nos iludimos, queremos viver uma fé mística. Ei, o evangelho não é místico, cristianismo não é misticismo. Muitas vezes nós começamos a pensar, não, mas se eu estiver com Jesus, vai estar tudo bem. Mas isso não significa que você não irá enfrentar tempestades. Talvez você que está entrando aqui agora, assistindo essa live, assistindo aqui no canal do YouTube, sabe, você está passando por tempestade na sua vida financeira, na sua vida sentimental, no seu casamento, sabe, aí na sua empresa, sabe, você que é um empreendedor, aí até mesmo na sua nova profissão, você que está fazendo uma transição de carreira e não está sendo fácil, como você achou que seria, não está sendo fácil como você gostaria que estivesse. Ei, temporais faz parte da nossa trajetória, temporais faz parte da nossa vida e da nossa caminhada. O que nós precisamos entender é que o nosso barco não vai afundar. Eu tenho uma palavra para você. O seu barco não vai afundar, não importa o temporal que você esteja passando agora, não importa as adversidades, as lutas, as pressões, isso faz parte para você caminhar, isso faz parte para você romper, isso faz parte do seu ir além. Toda vez que nós mudamos de fase, querido, a tendência é que a luta seja mais intensa, entenda isso. Se está ficando mais difícil, você está mudando de fase. E quando você muda de fase, é preciso desenvolver novas estratégias. Mas o interessante é que em todas as fases de um jogo a gente pode vencer. Há um caminho que quando você descobre, você consegue vencer. Há um caminho que quando você descobre, você consegue ir além. Então nessa nova fase da sua vida, ou na nova fase que você vai entrar, você precisa escolher o caminho que vai te levar a romper essa fase. Você precisa escolher o caminho que vai te levar a romper essa fase da vida, a romper esse empecilho, a vencer esse temporal. O discípulo já estava no meio do mar, indo para o próximo nível, em direção ao próximo nível, mas a primeira coisa que se levantou foi um grande temporal de vento e de ondas. A Bíblia diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas o barco não afundou, mas estava enchendo de água, mas não havia afundado e não iria afundar, porque dentro daquele barco estava ali dormindo o Filho de Deus. E eu quero dizer que quando você segue uma orientação de Deus, quando você segue uma orientação de Jesus, ainda que as ondas se deparem contra você, ainda que se levantem temporais, o seu barco não vai afundar, porque Jesus está no barco. E no barco que Jesus se encontra, não há por que afundar. O que eu preciso fazer então para que meu barco não afunde? O que eu preciso fazer para que a empresa não feche as portas? O que eu preciso fazer para que o meu casamento não termine em divórcio? Sabe, talvez você fale assim, olha, fazer para que o meu casamento não termine em divórcio. Sabe, talvez você fale assim, olha, sabe, a Bíblia diz o seguinte, que as ondas estavam enchendo o barco, mas Jesus estava dormindo. E os discípulos foram até Jesus. Os discípulos foram lá, Senhor, você não está se importando se a gente vai perecer ou não? Você não está se importando para nossas lutas? Parece com a gente, quando muitas vezes nós queremos acordar a Jesus, ou nós fazemos aquela oração falando, Senhor, será que o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Você não está vendo que eu não estou dando conta de romper? Você não está vendo que eu não estou dando conta de cuidar do meu casamento mais? Aí Jesus diz assim, aí Jesus se levanta, repreende o vento e diz, por que vocês sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé?
Como é que vocês não tiveram fé para repreender essa tempestade? Como é que vocês não tiveram fé para repreender este vento? Porque vocês não usaram a fé que eu já dei a vocês. É isso que ele está falando. Por que vocês não tiveram fé para repreender a tempestade que vem sobre o seu casamento? Ei, repreenda o mal que está vindo sobre a sua vida. Levante-se e fale, olha, eu não aceito essa situação. Não reclame daquilo que você tolera. O grande problema é que muitas vezes nós estamos reclamando daquilo que nós estamos tolerando. Nós permitimos o temporal, nós permitimos as ondas e ainda reclamamos. Ei, você tem a ferramenta necessária para romper com toda e qualquer adversidade que está vindo contra a sua vida. Nós já viemos ao mundo munidos da ferramenta necessária, da inteligência necessária para romper aquilo que está acontecendo conosco. O grande problema é que muitas vezes nós não sabemos como usar as ferramentas que temos. Então você precisa olhar para dentro de você. Olha para a sua vida. Olha para dentro de você. Faça perguntas inteligentes. A resposta que você procura está nas perguntas que você não fez. A grande questão, querido, muitas vezes nós estamos olhando e procurando apenas as respostas, mas nós só iremos encontrar essas respostas quando nós fizermos as perguntas corretas. Olha para a tua situação e começa a fazer perguntas. Olha para a tua situação e começa a fazer perguntas, e quando você encontrar a resposta, você vai achar a solução que você precisa. Eu sempre digo que para cada pergunta existe no mínimo 100 possíveis respostas corretas. Se você ainda não encontrou o resultado, se você ainda não encontrou o resultado por seus sentimentos abalados, faça mais perguntas, encontre novas respostas. Thomas Edison, ele encontrou 9.999 respostas para uma pergunta. E a pergunta era, qual a fórmula correta para fazer a lâmpada funcionar? 9.999 perguntas, respostas erradas, mas tinha uma certa. Então existe a resposta correta para o problema e para a adversidade que você possa estar vivendo nesse dia. Amém, querido? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui no canal do YouTube, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ajude o nosso canal a crescer. O meu objetivo é trazer conteúdos para aumentar a tua capacidade de perceber a vida. O objetivo é trazer conteúdos para aumentar a tua capacidade de perceber a vida, para aumentar a tua inteligência. O objetivo é trazer conteúdos para aumentar a tua capacidade de perceber a vida, para aumentar a tua inteligência espiritual e para aumentar também a tua inteligência emocional. Inscreva-se, ative o sininho para que você seja avisado quando nós postarmos novos vídeos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.